Fala galera, essa semana foi corrida demais pra mim e eu não tive tempo de gravar quase nada. Tô trazendo essa continuação dos últimos capítulos lançados desse mangua que tá muito bom. E semana que vem eu trago um vídeo de umas 3 horas. Então vamos nessa. A história começa com vários homens vestidos com um uniforme branco arando a terra. Alguém grita para trazerem água e em seguida eles colocam palha no chão. Uma fila de homens carrega baldes de água, enquanto no topo de um pequeno penhasco, um homem os chama de escravo e ordena que trabalhem mais rápido. O Goblin registra algo em um tronco, que um dos homens carregava na cabeça. Este homem, com ombros dilacerados por chicotadas incessantes, suando e sangrando, pensa na brutalidade insuportável da vida de escravidão e reclama da dura realidade. Enquanto isso, em outro contexto, o homem mais forte do mundo conquistou o título de campeão aos 27 anos e manteve o posto de melhor lutador por 2 anos consecutivos. Naquela época, o árbitro anunciou que a toalha tinha sido jogada, encerrando sua luta com um impressionante histórico invicto de 23 vitórias e nenhuma derrota. Este homem, o campeão peso pesado da maior liga de MMA do mundo, é Choi Hyun-seok, mas nós apelidaremos ele de apenas Ryu, em homenagem ao nosso lendário Street Fighter. Ele é da Coreia do Sul e Ryu, que venceu sua última luta antes da aposentadoria sem sofrer nenhuma derrota, é o prota dessa história. Logo após sua aposentadoria, ele foi visitado pelo conhecido Caminhão-san e, como vocês já devem imaginar, morreu atropelado. Ele lamenta profundamente que todo o dinheiro economizado para sua aposentadoria tenha sido desperdiçado dessa forma. Após anos de trabalho árduo, a única coisa que ele sabia fazer era lutar. Agora, ele estava morto, sem família, sem amigos ou sequer um relacionamento amoroso. Enquanto está nesse limbo astral, ainda processando sua morte, uma linda anja aparece. Ela se apresenta como Rachel, uma recruta de heróis SSS, pedindo desculpas por estar atrasada. Ryu, confuso, se perde admirado na sua beleza, especialmente em uma certa área, e fica vermelho quando ela pega sua mão. Rachel explica que ele tem 2 opções: aceitar a morte e aguardar sua reencarnação como um velho solteirão, ou ser ressuscitado como um herói destinado a salvar o mundo, que precisa desesperadamente dele. Embora tentado pela perspectiva de riqueza, honra e mulheres bonitas, Ryu hesita. Ele acabou de se aposentar e não quer lutar novamente. Rachel, percebendo sua resistência, exagera nos argumentos, descrevendo como ele será recebido com reverência, servido com banquetes pelo chefe da aldeia, que até oferecerá a filha, a mulher mais bonita do lugar, como agradecimento. Mesmo assim, Ryu mantém uma expressão neutra, deixando Rachel preocupada com suas recompensas como recrutadora. Finalmente ela joga uma carta final, insinua que não há garantia de que ele será reencarnado como humano em sua próxima vida. Isso faz algo clicar na mente de Ryu, e no último instante, ele agarra sua perna e grita que aceita ser um herói. Rachel, satisfeita, ativa o círculo mágico. Ignorando os protestos de Ryu sobre ser enviado despreparado, ela o tranquiliza, afirmando que o mundo maravilhoso já o espera. Ryu acorda em um dormitório de escravos e logo é confrontado por uma criatura vestido com um crânio de javali com chifres, que o acorda com um soco no estômago. Confuso, ele tenta entender se aquele é o chefe da aldeia que supostamente teria a filha mais linda. Ryu se apresenta timidamente como herói, mas a criatura irada zomba de sua inteligência. Enquanto isso, Ryu começa a desconfiar de que algo deu muito errado, mas ainda escolhe confiar na angelical Rachel, acreditando que ela não o enganaria. Ainda tentando compreender a situação, Ryu decide agir com o orgulho característico de um coreano e toma sua próxima atitude. Ele então desfere um chute na direção da cara do maldito, enquanto ordena que ele morra. Ele ficou orgulhoso de que seu chute tivesse acertado. No entanto, a criatura agarrou o pé dele e perguntou se ele realmente se autodenominava um herói. O homem expressou seu cansaço com essa bobagem e se perguntou de onde esses idiotas continuavam aparecendo. Ryu percebeu que não conseguia mover o pé. A criatura cerrou os punhos e disse que ele voltaria ao normal depois de dormir um pouco. Ele debochou de Ryu, chamando de herói autoproclamado. Na prisão subterrânea, alguém bateu violentamente na porta, gritando para que a abrissem. Era um homem pedindo outra rodada com o cabeça de boi vermelho. Quando a porta finalmente se abriu, um Goblin irado apareceu e perguntou quem estava fazendo tanto barulho. Ryu ficou surpreso ao ver uma espada real e imediatamente prometeu ficar quieto quando o Goblin ameaçou cozinhá-lo vivo se continuasse gritando. O Goblin avisou que estava de olho nele e foi embora. Assim que ele ficou sozinho, Ryu começou a reclamar de toda aquela merda de outro mundo. Ele se perguntou onde tudo deu errado e começou a temer que pudesse morrer virgem pela segunda vez. De repente,
alguém o chamou por uma pequena janela. Era um homem que perguntou se Ryu era um recém-chegado. Confuso, Ryu perguntou quem ele era. O homem se apresentou como um sênior, prestes a se tornar herói, e explicou que eles estavam na fortaleza do exército do Rei Demônio, onde humanos eram escravizados. Ao espiar pela janela, Ryu ficou chocado ao ver que o homem também era um coreano. Ele o chamou de senpai, respeitosamente, e perguntou como tinham acabado naquele lugar. Gostando do respeito, o homem provocou, dizendo que se Ryu realmente quisesse saber, deveria gritar bem mais alto para ver se mais heróis autoproclamados ainda estavam vivos. Muitos prisioneiros responderam ao chamado do homem, afirmando também serem heróis. A sala estava cheia de pessoas que haviam começado sua jornada Isekai de forma trágica. Intrigado, Ryu perguntou o que significava tudo aquilo. O homem explicou que haviam cerca de 100 heróis que haviam caído na fortaleza do Rei Demônio. Ele revelou que a cabeça de boi vermelho que Ryu enfrentou era Redun, o chefe do lugar, e o carcereiro que ele viu antes era Jar, famoso por sua crueldade. O homem avisou para Ryu tomar cuidado. A conversa continuou, e o homem revelou algo ainda mais perturbador. Tudo aquilo era culpa de uma demônio maldita, chamada Rachel. A confusão tomou conta de Ryu, que questionou o que ele queria dizer. O homem explicou que os heróis nunca deveriam começar em um lugar como aquele. Normalmente começavam em cidades ou aldeias rurais. Ryu finalmente percebeu que a responsável por ele estar naquele inferno era ninguém menos do que a angelical Rachel. Dias depois, a segunda equipe de escravos do 3º Batalhão do Exército do Rei Demônio trabalhava arduamente sobre a vigilância de goblins. Enquanto carregava um tronco pesado, com um goblin sentado em cima, Ryu ouviu os prisioneiros sendo obrigados a gritar: "Vamos esmagar os humanos! Vamos devorar os humanos!" Mais tarde, um sino anunciou o fim do dia de trabalho, e todos foram levados de volta às celas. Ryu pensou sarcasticamente que a prisão era até melhor do que o trabalho forçado. Ele se lembrou das promessas de Rachel sobre os privilégios de herói, e murmurou algo sobre uma janela de status. Surpreendentemente, a interface apareceu, mostrando suas estatísticas e habilidades. Um prisioneiro ouviu Ryu falar sobre seus atributos e ficou impressionado. Descobriu que Ryu já tinha força 28 e resistência 1, mesmo sendo nível 1. Isso era incrível para um iniciante. O homem ficou confiante que Ryu seria capaz de escapar e se tornar um verdadeiro herói. Mas Ryu não acreditava e fingiu dormir. Mais tarde, à noite, enquanto todos dormiam, Ryu verificou a janela de status novamente. Ele percebeu que havia duas opções promissoras: mana, que concedia força sobre-humana, e algo chamado pontos de herói. Ele sabia que nenhum outro herói parecia saber sobre esses pontos. De repente, uma luz familiar apareceu, e Rachel surgiu novamente, com seu habitual charme exagerado, dando um oi provocante. Ela explicou que os pontos de herói eram cruciais para facilitar a vida de um herói. No entanto, antes que ela terminasse, Ryu a agarrou furioso. Ele ignorou as explicações de Rachel, dizendo que o mais importante naquele momento era dar uma lição nela. Pouco depois, Rachel estava amarrada e pendurada como se fosse uma isca de pesca. Ryu finalmente parecia ter recuperado um pouco do controle da situação. Ela pediu desculpas e explicou que nunca teria imaginado que seus círculos mágicos estavam quebrados porque ela derramou um pouco de café quando fazia um lanche. Durante aquele momento, a magia de isolamento sonoro estava ativa. Ryu perguntou se ela havia recebido a punição de se tornar sua gerente. Rachel respondeu que sua função era ser sua fada pessoal, destinada a ficar ao seu lado e ajudá-lo, até que ele derrotasse o Rei Demônio. Ryu admitiu que não se importava mais com essa história de ser herói. Surpresa, Rachel perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele explicou que não tinha intenção de derrotar o Rei Demônio e preferia apenas levar uma vida normal naquele mundo. Rachel concordou que muitos heróis optavam por isso, mas lembrou que ele tinha um potencial de nível SSS. Ryu rebateu, dizendo que isso não o obrigava a fazer nada, já que ele nunca sentiu que era a sua missão. Rachel tentou argumentar, mas ele afirmou que não queria continuar lutando como fez em sua vida passada. Rachel ficou perplexa. Ela começou a se perguntar se ele sempre foi assim. Antes, ela o via como um idiota que só entendia de lutas e mulheres. Agora estava preocupada com seu próprio destino. Quando recebeu a ordem de ser fada pessoal de Ryu, protestou, achando injusto que ela tivesse que passar por isso. Além disso, foi informada de que deveria permanecer ao lado dele até que ele derrotasse o Rei Demônio, sem possibilidade de voltar até que a tarefa tivesse concluída. Revoltada, Rachel gritou, reclamando por ser enviada ao mundo sujo dos humanos, mas antes que pudessem dizer mais, foi teletransportada. De volta ao presente, Ryu presumiu que uma fada pessoal deveria obedecer todas as ordens de seu guerreiro. Aproveitando-se disso, pediu que ela contribuísse para o seu plano de fogo.
fuga. Rachel concordou, mas o barulho vindo da porta interrompeu sua conversa. Ryu assegurou imediatamente, enquanto os goblins começavam a despertar os prisioneiros. Rachel protestou, dizendo que podia usar sua furtividade sozinha. Mas Ryu notou que, apesar da chamada, o carcereiro Jer ainda estava na porta. Jer informou que Hedun queria vê-lo. No escritório de Hedun, Ryu ficou pasmo quando o Goblin comentou que ele estava trabalhando duro ultimamente. Enquanto Jer se acomodava em seus ombros, Ryu não acreditava no absurdo que ouvia. Hedun admitiu inicialmente que achava que Ryu era apenas um humano louco, mas ficou impressionado com sua dedicação. Por isso ofereceu a ele o posto de chefe dos escravos. Ryu, confuso, não sabia como responder. Rachel, nervosa, insistia que ele recusasse imediatamente, afirmando que um herói não deveria se curvar aos oficiais do exército do Rei Demônio. No entanto, para desviar a atenção, Ryu gritou que faria que os humanos trabalhassem e se curvou de forma exagerada, batendo a cabeça na mesa. Hedun ficou satisfeito, dizendo que sua opinião sobre Ryu havia mudado e prometendo uma carta especial de admissão ao exército do Rei Demônio, caso ele continuasse assim. Quando foi dispensado, Ryu queria chorar, percebendo que seu plano de fuga estava desmoronando. Dias depois, enquanto os humanos trabalhavam, Ryu, agora chefe dos escravos, estava no controle, gritando com um prisioneiro lento: "Até minha avó corre mais rápido que isso." Apesar de seu comportamento autoritário, o sistema notificou que sua habilidade oculta, carisma, havia aumentado devido ao tempo liderando pessoas. Ele exclamou que ser chefe dos escravos era o melhor. Entretanto, os outros prisioneiros cochichavam, achando que ele havia perdido o juízo. Rachel o repreendeu, dizendo que aquilo traria problemas. Ryu, com confiança, respondeu que ela deveria confiar no processo, comparando-a a um pardal incapaz de entender os planos de uma fênix. Quando um prisioneiro desabou de exaustão, Ryu o repreendeu, mas ele recebeu outra notificação do sistema. A aprovação de Hedun em relação a ele havia aumentado. Rachel, frustrada, gritou que ele deveria estar planejando aventuras e não se envolvendo com o exército do Rei Demônio. Ryu coçou a cabeça, explicando que estava apenas seguindo o que o sistema dizia, afirmando que seguir o sistema faz parte do dever de um herói. Rachel insistiu que conquistar a simpatia de oficiais do exército do Rei Demônio era algo absurdo. Ryu manteve sua versão, lendo em voz alta uma mensagem do sistema que dizia: "Você, que se encontrou na fortaleza do exército do Rei Demônio devido a um erro idiota, pode sentir-se injustiçado como alguém que descobre que acabou o papel higiênico no banheiro." Ryu afirmou que estava apenas aproveitando a oportunidade que lhe foi dada. Com um sorriso irônico, ele concluiu: "Um verdadeiro herói deve aprender a usar o inimigo ao seu favor." Basicamente, o objetivo de Ryu era conquistar o favor de Hedun e acumular 100 pontos de herói. Ela ficou surpresa ao descobrir o plano. Voltando ao trabalho, pediu aos escravos que começassem a cantar a canção oficial do terceiro exército do Rei Demônio. Rachel percebeu que apenas os superiores tinham o poder de alterar o conteúdo de uma missão e ficou intrigada sobre o motivo de terem feito isso por Ryu. Logo depois, Jer chamou Ryu e o levou ao escritório de Hedun. Lá, o comandante informou que a produtividade dos escravos havia aumentado drasticamente. Ryu respondeu modestamente que não era nada, aproveitando para elogiar as escolhas sábias de Hedun. Rachel revirou os olhos, achando que bajulação barata não funcionaria, mas Hedun, satisfeito, parecia ter gostado. Uma janela do sistema apareceu, informando que Ryu havia atingido o objetivo de favorabilidade e completado a missão, ganhando 100 pontos de herói. Além disso, a loja de iniciantes para herói foi desbloqueada. Tanto Ryu quanto Rachel ficaram surpresos com o sucesso. Agora que a missão estava concluída, ele decidiu seguir para a próxima etapa do plano. Ryu pediu permissão para treinar os escravos, argumentando que com disciplina e organização, eles poderiam realizar o trabalho de 3 homens sem traços de preguiça. Ele sugeriu que isso aceleraria a construção da fortaleza, o que levaria o comandante a elogiar Hedun. Apesar das dúvidas iniciais sobre a força física dos humanos, Hedun concordou. De volta à cela, Rachel lamentava drasticamente que seu herói tinha enlouquecido, agora até treinando os escravos. Ryu, irritado com suas reclamações, explicou que tinha um plano. Ele revelou que pretendia usar os escravos para iniciar uma rebelião, destacando que havia 3.000 escravos humanos contra apenas 500 soldados do exército do Rei Demônio. Além disso, ele mencionou que havia uma base da Aliança Humana nas proximidades e que poderiam pedir o apoio no caos da rebelião. Rachel ficou impressionada, admitindo que ele não era tão idiota quanto parecia. Mais tarde, Ryu verificou as recompensas da missão. Rachel questionou se ele realmente havia recebido os pontos, e ele confirmou, mencionando também a loja de heróis. Ansioso, Ryu abriu a loja, esperando algo útil. Para sua frustração, os itens disponíveis eram habilidades como prender a respiração, rank F, e segurar as necessidades, que ele brincou que deveria ser rank SSS em situações públicas. Rachel explicou que a loja estava no nível inicial e que os itens melhores apareciam aos
subir de nível, mas Ryu a chamou de fada trapaceira e mandou calar a boca. No dia seguinte, os escravos saudaram o Rei Demônio, enquanto cantavam a música oficial. Nós, o grande exército do Rei Demônio, vamos derrotar os humanos. Vamos devorar os humanos. Nada sob o céu é maior que o afeto do Rei Demônio. Redun, assistindo, ficou satisfeito com os resultados do treinamento. No entanto, Jer entrou às pressas, informando que o exército humano estava avançando. Ele relatou que a 8ª divisão, a maior unidade da área, havia caído em uma armadilha e recuado. Isso significava que os humanos logo chegariam à fortaleza. Jer pediu que Redun evacuasse imediatamente, mas o comandante decidiu esperar, dizendo que nesses tempos antigos, guerras são batalhas de suprimentos. Ele instruiu a Jer a partir, prometendo cuidar de Ryu antes de segui-lo. Enquanto isso, Ryu verificava sua janela de status. Frustrado por suas habilidades ainda serem insuficientes para iniciar uma rebelião, ele murmurou algo sobre precisar de um evento repentino para aumentar suas capacidades. Neste momento, Redun apareceu, batendo em seu ombro e pedindo que o acompanhasse rapidamente. Confuso, Ryu perguntou o motivo, mas foi interrompido pelo anúncio do comandante humano. O ataque havia começado e a vitória estava próxima. As tropas humanas, armadas com lanças, avançavam, derrotando vários goblins. Eles se depararam com Redun, o pesadelo vermelho. O comandante humano ordenou a retirada dos soldados para que os cavaleiros enfrentassem o inimigo. Ryu, observando o caos, começou a planejar. Ele viu na situação uma oportunidade para esfaquear o comandante Rei Demônio pelas costas e retornar triunfante à sociedade humana. O soldado humano avançou, gritando para que o pesadelo vermelho morresse, mas Redun agarrou facilmente a cabeça do homem e a esmagou. Ryu ficou atordoado. Redun então usou sua técnica de combate 7º movimento, golpeando o rosto do homem contra o chão, seguindo pela onda de destruição explosiva, um ataque em área que fez o solo tremer e lançou todos os soldados humanos pelos ares. Após o ataque, Redun perguntou a Ryu se ele estava bem. Ryu, em um reflexo, fez uma saudação e respondeu que sim, informando que ele precisaria se retirar. Esse momento lembrou Ryu de que ele ainda estava ao lado de um dos membros mais fortes do exército do Rei Demônio. O local estava agitado, pois os humanos haviam tomado a área. 2 estandartes foram erguidos no centro, e os soldados começaram a organizar os cidadãos do reino de Marriott e Drain em grupos distintos. Um soldado perguntou ao companheiro de cela Ryu se ele era um guerreiro, e o homem confirmou. Os guerreiros foram conduzidos para o outro caminho, pois receberiam um tratamento diferenciado dos prisioneiros comuns. Logo, um homem apareceu para cumprimentar os guerreiros. Era Olivan, um duque do Império Drain e comandante das forças aliadas. Ele, um homem de meia idade com cabelo e barbas ruivos, ouviu de um soldado que a evacuação havia sido concluída e elogiou o trabalho. Em seguida, ordenou que todos os soldados se posicionassem, anunciando que deveriam aniquilar os guerreiros capturados. Enquanto isso, uma carruagem atravessava a floresta. Ryu estava cabisbaixo, lamentando a perda de sua chance de viver uma segunda vida de aventuras. Ele olhou para Redun, que estava sentado à sua frente, e pensou em como o demônio havia explodido a cabeça de todos os que perseguiam, garantindo que não estivesse mais sendo caçados. Rachel tentou animá-lo, dizendo que crises são oportunidades, e sugerindo que eles deveriam ir ao quartel-general para compreender melhor a situação do exército do Rei Demônio. Ryu, irritado, mandou que ela calasse a boca. Redun, despertando de um cochilo, perguntou se Ryu havia dito algo. O jovem rapidamente respondeu que não, explicando que estava apenas murmurando para si mesmo como era uma honra viajar ao lado de Redun. O comandante, emocionado, comentou que estava feliz por Ryu sentir-se assim. Ele informou que estava quase no quartel-general do 3º Exército e que ao chegar, Ryu seria oficialmente recrutado para o exército do Rei Demônio. Ryu ficou pálido, mas não teve escolha senão responder que era uma honra. Ao chegar ao quartel-general, um guarda anunciou o retorno de Redun e ordenou que os portões fossem abertos. Redun pediu a Ryu que o seguisse, dizendo que levaria imediatamente ao comandante. Ele alertou o jovem para comportar-se com cuidado diante do comandante, caso quisesse se manter vivo. Ryu lembrou de um ditado: com inteligência, até no covil de um tigre é possível sobreviver. Decidido, ele prometeu não desistir. Na porta do comandante, Redun se anunciou e foi convidado a entrar. Uma voz feminina respondeu, surpreendendo Ryu, que imaginou se o comandante poderia ser humano. Ao entrar, viu uma mulher deslumbrante, recostada em sua cadeira. Ela tinha longas orelhas, unhas afiadas como garras e olhos cobertos, enquanto sua mandíbula e pescoço tinham uma coloração diferente. Era Emos, comandante do 3º Exército do Rei Demônio. Redun comentou sobre sua beleza, ao que Emos agradeceu e elogiou o físico ainda mais musculoso dele. Ryu, nervoso, corou ao ver como uma mulher tão bonita poderia ser comandante.
Internamente, ele se desesperou, pensando se deveria elogiá-la também. Redun explicou que não conseguiu proteger a fortaleza. Emos respondeu que a culpa era do comandante da 8ª Divisão, não dele, e disse que deveria ter feito uma bolsa com a pele daquele homem. Mudando de assunto, Emos perguntou sobre o humano que Redun trouxe. Ele informou que era Ryu, um talento que havia reportado anteriormente, e que o trouxe para ser oficialmente recrutado. Emos se aproximou, analisou Ryu e comentou que ele era fofo, dizendo que esperava muito dele, já que foi escolhido por Redun. Emo alertou que com o físico de Ryu, ele não duraria muito no exército do Rei Demônio. Redun concordou, dizendo que ele provavelmente seria devorado. Emo decidiu que ele seria encarregado de cuidar do seu animal de estimação, um pequeno ser chamado Bobo, que parecia um cachorro negro feroz. Ao entregar Bobo, Emos avisou que ele estava crescendo e deveria ser alimentado regularmente. Ryu aceitou a tarefa com um sorriso forçado, pensando ironicamente que Bobo, em sua língua, significava idiota, o que parecia adequado para aquela situação absurda. Como Bobo fica irritado quando está com fome, Emos explicou que encontrar um novo cuidador para ele era muito trabalhoso, já que Bobo havia devorado todos os anteriores. Na casa de Bobo, Rachel ficou em choque ao ver que uma nova missão de herói havia sido gerada. Ryu imediatamente a mandou fazer silêncio. Preocupado que Bobo pudesse acordar, a janela do sistema revelou a nova missão: sobreviver conquistando a afeição de Bobo e desejar um futuro melhor. Essa missão valia 200 pontos de herói. Ryu não podia acreditar que agora precisava ganhar o carinho de um animal de estimação do comandante. A porta se abriu e um Goblin entrou. Ryu o cumprimentou prontamente, mas em sua mente ele só conseguia pensar que está ali parecia mais um prato sendo preparado do que um cuidador. Ele perguntou sobre outros cuidadores, e o Goblin respondeu que não havia mais nenhum. Todos tinham sido devorados. O Goblin instruiu que a partir daquele momento, a responsabilidade de preparar a comida de Bobo seria dele. Quando Ryu perguntou se era só isso, o Goblin respondeu afirmativamente. Mas antes de terminar de falar, uma sombra ameaçadora pairou sobre ele. Era Bobo, lambendo a cabeça do Goblin. Apavorado, o Goblin escondeu-se atrás de Ryu, agarrando sua perna. Quando o Bobo se aproximou, o Goblin desesperado ofereceu Ryu como comida. Ryu, furioso, agarrou o Goblin e jogou para Bobo, dizendo que ele seria o lanche. Bobo ficou satisfeito e começou a mastigar sua refeição, enquanto Ryu e Rachel assistiam, horrorizados. Mais tarde, Rachel foi perseguida por Bobo. Em pânico, pediu ajuda. Ryu, no entanto, respondeu friamente que eles não deveriam correr por muito tempo, pois Bobo ficaria com fome de novo. Enquanto isso, Ryu notou algo disponível na loja de heróis: um osso extra grande que poderia atrair monstros do tipo canino. Ele usou 30 pontos de herói para comprá-lo. Chamando Bobo, mostrou o osso e jogou. Os olhos de Bobo brilharam e ele correu para buscá-lo. Rachel, exausta de voar para escapar, reclamou que Ryu deveria ter pensado nisso antes. Orgulhoso, ele declarou que seu cérebro nunca perdia os pequenos detalhes. No entanto, para sua surpresa, o osso não foi suficiente. Bobo atacou Ryu, arrancando um pedaço de sua camisa. Foi aí que ele percebeu que Bobo precisava de carne fresca. Rachel perguntou se Ryu estava considerando levar Bobo para fora. Pressionado, ele pensou rapidamente. Quando Bobo mostrou os dentes, Ryu gritou: "Passear?" Instantaneamente, Bobo ficou animado e começou a abanar o rabo, abraçando Ryu. Agora fora da casa, ele tentou localizar a cozinha. Bobo estava cheio de energia e Ryu lutava para mantê-lo sob controle. Rachel sugeriu que perguntassem a algum Goblin. Quando Ryu abordou um, o Goblin ficou confuso ao ver o humano. Mas antes que pudessem reagir, Bobo mostrou seu lado feroz, lambendo o rosto do Goblin, que entrou em pânico. Ryu explicou que era a hora do passeio de Bobo e perguntou onde ficava a cozinha. O Goblin, tremendo, apontou para a esquerda e fugiu desesperado. Ryu e Rachel riram tanto da reação que questionaram se aquele Goblin realmente fazia parte do exército do Rei Demônio. Ao chegar à cozinha, Rachel perguntou se Ryu planejava cuidar de um cachorro para sempre. Ele respondeu que isso era óbvio, afinal, ainda tinha sonhos para realizar. Olhando para onde Bobo estava, percebeu que o cachorro tinha desaparecido. Ele entrou em pânico e gritou: "Onde está aquele cachorro?" Após procurarem, Rachel apontou para um local. Bobo apareceu com sangue escorrendo na boca e uma barriga cheia. Logo depois ouviram gritos. O comandante Regis estava morto. Alguém prometeu vingança contra o assassino. Ryu ficou paralisado, enquanto Rachel indicava que o culpado era Bobo. Goblins apareceram, forçando-os a fugir. Encurralados em um beco sem saída, os goblins discutiam como desmembrar Ryu e Bobo. Ryu tentou manter a calma. Pensando rápido, gritou: "Vocês sabem quem é o corajoso aqui?" E levantou Bobo. Os goblins confusos se perguntaram por que um humano estava carregando um monstro. Ryu
repreendeu os goblins, revelando que aquele adorável, mas mortal cão era ninguém menos que Bobo, o animal de estimação de Amos. Alguns goblins começaram a duvidar, mas outros ficaram preocupados, achando que Ryu poderia estar dizendo a verdade. Neste momento, Ryu ordenou que Bobo ativasse suas habilidades. Bobo avançou com selvageria, como uma fera faminta salivando ao ver a comida em sua frente. Ryu ordenou ao goblin: "Sim, é o Bobo, agora o deixem provar um pedaço de vocês." Ele então deu uma ordem para que Bobo atacasse. O cão monstruoso rugiu e saltou sobre o goblin, mordendo-o com força. O sangue espirrou para todos os lados, deixando apenas os ossos, onde antes havia um goblin aterrorizado. Outro goblin chamado Kinnick observou a cena e comentou ironicamente: "Um cachorro sem focinheirinha é realmente algo sangrento." Ryu, triunfante, perguntou se alguém ainda duvidava de Bobo. Os goblins, apavorados, rapidamente pediram desculpas, dizendo que não sabiam que era um lendário Bobo. Uma janela do sistema apareceu, informando que devido ao excesso de carisma de Ryu, ele havia subjugado vários demônios. Como resultado, seu atributo oculto carisma aumentou. Ryu não conseguiu conter o sorriso ao perceber o reconhecimento. Neste momento, uma figura surgiu atrás dele. Era Amos. Ela comentou intrigada que estava se perguntando o motivo de tanta confusão lá fora. "Parece que um novato está fazendo algo bem interessante", disse, com um sorriso misterioso. Ryu ficou pálido ao perceber quem ela era. No escritório de Amos, ela estava divertindo-se com a ideia de Ryu usar seu nome e o de Bobo para sobreviver. Ryu se curvou profundamente, admitindo que havia cometido um grave pecado. Surpreendentemente, Amos estava mais divertida do que irritada. Ela o elogiou por ser inteligente, algo raro entre os idiotas que a cercavam, e destacou sua coragem. Ryu, hesitante, agradeceu. Ela explicou que no exército do Rei Demônio, muitos problemas surgiram porque os demônios tentavam resolver tudo pela força bruta. Intrigado, ele perguntou que tipo de problemas. "Você descobrirá em breve", respondeu ela com um tom enigmático. Então, Amos perguntou se ele já havia considerado se tornar um executivo. Confuso, Ryu argumentou que se achava incompetente para tal papel. Amos rebateu, dizendo que não podia permitir que ele continuasse usando seu nome de Bobo sem algo em troca. Ela explicou que ele teria a chance de desafiar um adversário em uma batalha decisiva. A cada vitória, ele ganharia um mês adicional de sua proteção. Se ele subisse degrau por degrau, talvez se tornasse um comandante de batalhão, e nesse ponto seria útil para ela. Quando Ryu perguntou o que aconteceria caso ele perdesse, Amos respondeu friamente: "Você não terá uma morte pacífica, vai desejar ter morrido na batalha." Sem escolha, ele aceitou, percebendo que recusar poderia custar sua vida. Rachel, preocupada, fez comentários irônicos, prevendo que se despediria dele em um mês. Ryu a criticou, lembrando que foi ela que disse que o seu talento tinha potencial de rank SSS. Rachel respondeu que o potencial era apenas uma possibilidade, não uma garantia de poder real. Enquanto discutiam, Ryu percebeu que a porta à sua frente estava ensanguentada. Ele abriu cuidadosamente, apenas para ser recebido por uma criatura monstruosa que disse: "Você deve ser o humano a quem a comandante falou." O monstro, que se apresentou como Kulan, era o chefe do exército do Rei Demônio. Kulan perguntou por que Ryu estava ali. Ele respondeu que precisava de um lanche para Bobo. O chefe percebeu que o cuidador de Bobo havia mudado novamente e recusou o pedido, dizendo que não havia razão para ajudá-lo. Ryu tentou negociar, mas Kulan argumentou que a única ordem de Amos era não machucá-lo. Quando Ryu perguntou se havia outra maneira de conseguir carne, Kulan sugeriu que ele caçasse sua própria comida, como faziam os goblins. Pouco depois, Ryu foi levado para enfrentar um javali selvagem gigante. Era um animal feroz que já havia matado vários caçadores, incluindo um goblin chamado Morgan. Os cozinheiros prometeram vingar seu companheiro. Ryu, em choque, perguntou a si mesmo como tinha acabado naquela situação. Enquanto o javali investia sem parar, Rachel sugeriu que fugisse, mas Ryu sabia que era impossível escapar de um grupo tão grande. De repente, Kulan informou que a caçada estava encerrada. Surpreso, Ryu percebeu que os goblins estavam apenas investindo cegamente, mas seguindo algum tipo de estratégia. Mesmo assim, os danos eram enormes. 12 mortos e muitos feridos. Kulan, impassível, simplesmente ordenou que se preparassem para a próxima presa após um curto intervalo. Ryu comentou com Rachel que fugir não era mais uma opção. Rachel perguntou se ele planejava caçar os monstros com os goblins. Ele respondeu que não, explicando que apenas precisava ganhar experiência para subir de nível. Quando Rachel mencionou que ele poderia ganhar experiência com um golpe final, Ryu ficou animado e decidiu participar da próxima caçada. Abordando Kulan, Ryu expressou sua intenção de se juntar à próxima caçada como parte do bravo exército do Rei Demônio. Kulan sorriu e surpreendentemente nomeou Ryu como líder da próxima caçada. Ryu sentiu uma mistura de nervosismo
e determinação. Sabendo que o papel de líder poderia ser sua chance de crescer, ou seu fim definitivo, eles normalmente não deixam novatos liderarem uma caçada, mas Ryu era um caso especial. Humildemente ele disse ao chefe Kulan que jamais ousaria usar sua posição à frente dos nobres demônios, temendo que os outros cozinheiros pudessem reclamar se ele assumisse o comando. Kulan apenas deu um joinha em resposta, até que a conversa foi interrompida por alguém chamando o chefe com urgência. Kulan perguntou o que estava acontecendo, e o cozinheiro respondeu que havia uma invasão de monstros. O chefe ouviu um rugido distante. Era um sinal que um rebanho de Urans havia chegado. Ryu, alarmado, perguntou se estavam em perigo. Kulan respondeu que não exatamente, mas reclamou que a carne de Uran não era das melhores. Ele pegou uma faca enorme que estava em suas costas e ordenou a todos que pegassem suas armas, dizendo que caçariam os Urans para preparar um ensopado como parte do jantar. Ryu viu isso como uma oportunidade perfeita para obter o golpe final e ganhar experiência. Rachel, sem hesitar, deu-lhe um item que aumentou ligeiramente sua força e vitalidade por 3 minutos. A janela do sistema confirmou o efeito, mas em vez de agradecer, Ryu bateu na cabeça dela, reclamando por ela nunca ter usado isso antes. Motivado, ele correu para garantir o golpe final. Enquanto corria, lembrava-se de seus sonhos. Uma nobre loira como esposa e 5 filhos adoráveis, que parecessem coelhinhos. Ele estava determinado a lutar por seu futuro. E acima de tudo, garantir que não morresse novamente como um perdedor virgem. Ele saltou, atacou o Uran com um soco poderoso e o matou instantaneamente, subindo de nível. Para sua surpresa, 4 níveis foram ganhos com apenas um golpe final. Enquanto Ryu se vangloriava, um cozinheiro trêmulo se aproximou do Uran morto e levantou sua faca de açougueiro, mas Ryu derrubou com o cotovelo, alegando que ele havia escorregado. Ele riu como um maníaco e proclamou que todos os golpes finais do mundo agora eram dele. Em seguida, vários outros monstros foram caçados. Rachel, exausta, perguntou se finalmente haviam terminado, e Ryu a elogiou como sua boot de buffs. Quando ele verificou os cozinheiros, viu que já estavam devorando a carne dos monstros. Confuso, Ryu perguntou ao chefe Kulan se era permitido comer a comida do exército. Kulan respondeu que era um privilégio dos cozinheiros, já que carne de monstro estragava rapidamente. Para eles, era uma oportunidade rara de comer carne fresca. Ele até oferece um pedaço para Ryu, dizendo que ele merecia, já que lutou como um guerreiro. Após hesitar, Ryu deu uma mordida e concluiu que a carne era aceitável, embora um pouco insossa e mastigável. Ele pensou que na Coreia do Sul nunca faria sucesso. Foi neste momento que uma ideia lhe ocorreu. Ele poderia conquistar os cozinheiros ao melhorar seus pratos, tornando-se o deus da cozinha. Ele abriu a loja de heróis e gastou 70 pontos restantes e adquiriu uma habilidade de culinária de nível F. Por 50 pontos, um tempero especial carregado de MSG. 20 pontos. Rachel o repreendeu por comprar sal, mas Ryu explicou que estava pensando grande. Ele preparou uma carne com tempero, e ao final, o aroma e a suculência do prato impressionaram até ele mesmo. Ryu insistiu para que Kulan experimentasse. Relutante, o chefe deu uma mordida e foi transportado para uma memória de infância, lembrando-se de sua mãe lhe oferecendo carne no jantar. Com lágrimas nos olhos, ele elogiou o prato. Como agradecimento, deu a Ryu um saco de carne fresca e lembrou que ela duraria 2 dias. Ele também o convidou para voltar sempre que precisasse de mais. De volta para a casa de Bobo, o cão monstruoso avançou sobre Ryu, que em pânico entregou a carne imediatamente. Bobo mudou de humor instantaneamente, saboreando sua refeição. Rachel comentou, rindo, que Ryu havia se tornado o mestre dos cães. Quando Bobo terminou, sua afinidade com Ryu aumentou e a missão foi concluída, concedendo 200 pontos de herói. Ryu estava eufórico, economizando os pontos como um fundo de emergência. Rachel, curiosa, olhou para sua tela e sugeriu que ele usasse os pontos para melhorar suas estatísticas básicas. Ryu recusou, dizendo que não sabia como funcionava, já que uma certa idiota havia pulado o tutorial. Rachel, irritada, explicou pacientemente. Força aumenta o poder, resistência melhora a tenacidade e a capacidade de suportar danos. Agilidade eleva os reflexos e a velocidade. Mana fortalece o uso das habilidades mágicas. E assim Ryu começou a planejar seu próximo passo, com Rachel finalmente explicando as mecânicas que ele precisava entender para sobreviver. Ryu, curioso, perguntou o que era carisma. Rachel explicou que era um atributo oculto que não pode ser aumentado com pontos de bônus, só pode ser aprimorado por meio de treinamento adequado. Ela sugeriu que ele equilibrasse todos os atributos ao subir de nível
nível, mas Ryu discordou, argumentando que seria melhor focar apenas em força. Surpresa com sua lógica, Rachel explicou que no início isso poderia funcionar, mas em estágios avançados, a mana se tornaria essencial. Um corpo aprimorado por mana sempre seria mais poderoso do que um baseado em apenas músculos. Ryu ajustou seus pontos conforme Rachel sugeriu e perguntou se estava bom. Rachel aprovou e recomendou que ele comprasse um item na loja chamado Fundamentos do Controle de Mana, que custaria 100 pontos. Contudo, ao procurar na loja, ele não encontrou o item. Ryu ficou desapontado, zombando de Rachel por ser inútil novamente. Rachel insistiu que deveria estar lá, mas não podia fazer nada. 3 semanas depois, Ryu avançou para o nível 100, um progresso mais lento do que esperava. Rachel comentou que conforme o nível aumenta, a quantidade de experiência necessária também cresce. Ryu, exausto, perguntou se existia outros heróis trabalhando tão duro quanto ele. Rachel respondeu que ele era uma exceção, mas isso não o confortou, considerando os números de vezes que ele quase morreu durante o processo. Rachel explicou que normalmente levaria 6 meses para alcançar o nível 100. Pouco depois, um Goblin chamou Ryu, informando que o comandante queria vê-lo. No escritório de Emos, ela comentou que ele parecia mais forte desde a última vez que se encontraram. Ela percebeu que sua mana havia dobrado. Ryu tentou justificar, dizendo que estava se esforçando para garantir carne de qualidade para Bobo todos os dias, mas Emos o interrompeu. Intrigada com quão rápido ele estava crescendo, ela perguntou se isso era devido ao seu sistema de níveis dos heróis. Ryu ficou surpreso que Emos soubesse de sua identidade como herói. Perguntou desde quando ela sabia, e Emos respondeu que percebeu desde o momento em que eles se encontraram. Intrigado, ele perguntou como, e Emos explicou que conhecia alguém muito interessado em heróis. Antes que ele pudesse responder, ela lembrou de sua promessa. Quando Ryu hesitou, Emos ficou irritada e se transformou em uma forma monstruosa de flor devoradora. Ela exigiu que ele treinasse mais, ameaçando de morte caso não correspondesse às expectativas. Ryu, lembrando como as plateias adoram uma reviravolta dramática, percebeu que Emos havia escolhido um adversário impossível de derrotar para seu entretenimento. Ele suspeitava que ela já soubesse que ele não tinha chance, mas decidiu se manter firme. Rachel, desesperada, perguntou qual seria o plano. Ele respondeu que primeiro precisava aprender sobre seu oponente. Para isso, planejava comprar um item chamado Medidor de Poder de Combate, que custava 50 pontos e media os atributos de força, resistência, agilidade e mana de um alvo. Rachel, cética, provocou Ryu por ser inteligente apenas em momentos como esse, mas ele rebateu, dizendo que era melhor do que ser uma constante inútil. Usando o medidor, descobriram que Rachel tinha 375 de força. Confusa, ela sugeriu medir Ryu, mas ficou atordoada, dizendo que o medidor estava quebrado. Será que era mais de 8.000? Ela falou que ele tinha 1.560 de força. Ryu zombou, perguntando se ela não era fraca do grupo. Rachel, deprimida, lembrou que já teve 10.000 de força há um mês. Quando mediram a força de Bobo, descobriram que ele tinha absurdos 47.412 pontos. Rachel ficou ainda mais desanimada ao perceber que eram mais fracos do que o cão monstruoso. Ryu achou engraçado e brincou que a raça de Bobo deveria ser melhorada. Ryu começou a medir os outros demônios no exército. Ele notou que os Goblins eram mais fracos, enquanto os outros demônios tinham atributos semelhantes aos seus. De repente, foi anunciado que o Capitão Bookman havia chegado. Ryu viu que o capitão tinha 14.300 de força, confirmando que níveis acima de 10.000 eram comuns entre os comandantes. Rachel revelou que o próximo adversário de Ryu seria Kirkin, um líder de pelotão orc com a inteligência de um porco. Ryu supôs que ele teria cerca de 3.000 de força, mas ao medir Kirkin, descobriu que ele tinha 6.671 de força. Rachel concluiu que era praticamente um aviso para Ryu aceitar sua morte. Neste momento, uma janela do sistema apareceu, gerando uma nova missão de herói. Sua chance de vitória contra Kirkin era próxima de 0. No entanto, não desistir em situações desesperadoras era sua força. Você tem uma semana para aumentar sua força de combate mais 3.000. Recompensa 300 pontos de herói. Ryu aceitou o desafio, comentando que a missão parecia estar espionando sua vida. Determinado, ele decidiu que faria tudo para sobreviver, mesmo que precisasse desafiar sua observadora, Emos. Na manhã seguinte, na cozinha, Ryu anunciou sua chegada. Kulan, o chefe, notou os óculos que ele usava e comentou que o item parecia interessante, perguntando onde ele havia conseguido. Ryu respondeu casualmente que viu os outros usando e decidiu pegar um também. Kulan brincou, perguntando se aquilo era uma moda entre os jovens, mas logo ordenou que ele se preparasse para a caçada. Enquanto se preparava, Ryu usou os óculos para verificar a força de Kulan e ficou surpreso ao ver 35.230 pontos. Ele pensou que aquela não era uma força típica de um simples capitão. Ao observar os outros cozinheiros, percebeu que todos tinham níveis altos de combate, provavelmente por enfrentarem feras demoníacas regularmente. Isso deu a Ryu uma ideia. Ele poderia treinar contra alguém com uma força semelhante a Kirk para se preparar melhor. Ryu pediu para treinar com
um dos cozinheiros. Ele explicou que teria que aprender uma ou duas coisas para ser mais útil. Inicialmente, Cullen rejeitou, dizendo que ele já era forte o suficiente para um humano e não precisava se apressar. Contudo, Ryu ameaçou sutilmente, dizendo que se não permitisse, comeria toda a carne sozinho. Irritado, Cullen cedeu e perguntou com quem ele queria treinar. Pouco depois, os cozinheiros se reuniram, curiosos para ver o que estava acontecendo. Eles ficaram chocados ao saber que Ryu enfrentaria Gibbon, um dos cozinheiros mais fortes, com 2.620 pontos de força. Alguns goblins ficaram descontentes, comentando que gostava muito de Ryu para vê-lo morrer. Cullen interveio, ordenando que Gibbon não matasse Ryu, apenas o testasse. Apesar disso, era óbvio que ele não confiava totalmente em Gibbon. O combate começou e Ryu estava motivado. Enquanto Gibbon tentava controlar seus instintos, Ryu avançou, desviando de um soco de Gibbon e notando que ele dependia apenas de reflexos instintivos. O confronto parecia familiar para Ryu, algo que ele sabia como vencer. Com um chute certeiro, ele derrubou Gibbon, deixando os goblins incrédulos. A luta terminou antes que muitos sequer percebessem o que havia acontecido. Mais tarde, na Floresta Negra, Ryu ainda refletia sobre como havia derrotado um orc com o dobro de sua força. Ele concluiu que a força de combate era apenas um número, não uma garantia de vitória. Um goblin então relatou a Cullen que um grande número de talas havia aparecido à frente. Cullen reclamou, perguntando se estavam no território deles. Ryu perguntou se era porque talas tinha carne ruim, e Cullen explicou que a carne era boa e que a medula óssea era uma iguaria. No entanto, talas viviam em grupos e tinham um forte instinto maternal, o que poderia causar problemas. Apesar dos riscos, Cullen decidiu caçar os talas para o lanche do dia e ordenou que todos atacassem. Ele alertou que nenhuma tala deveria escapar. Esses monstros, parecidos com aranhas gigantes com caveiras em seus corpos, eram ferozes. Ryu aproveitou o caos para fingir acidentes e garantir os golpes finais, acumulando mais experiência. Ele matou o último tala e subiu de nível, o que lhe rendeu elogios de Rachel, que comentou que ele era um profissional em roubar abates. De repente, Ryu sentiu uma pressão intensa ao seu redor. Ao virar-se, ouviu gritos anunciando a chegada da rainha Tala. Ela estava furiosa ao ver os corpos de seus filhotes. Usando seus óculos, Ryu percebeu que sua força era incalculável, o que o deixou aterrorizado. Ele olhou para Cullen para pedir instruções, mas viu o chefe fugindo e gritando para que todos sobrevivessem. O campo virou um caos. A rainha Tala rugiu tão alto que Ryu precisou cobrir os ouvidos. Rachel alertou-o para olhar para trás, onde centenas de talas estavam avançando. Sem outra opção, Ryu correu o mais rápido que pôde, enquanto os goblins gritavam por ajuda. Ele acabou em uma caverna e perguntou a Rachel se o local era seguro. Rachel garantiu que sim, mas Ryu não confiava completamente nela. A caverna era alta e profunda, grande o suficiente para abrigar a rainha Tala, o que o deixou desconfiado. Ele notou um líquido pegajoso e perguntou a Rachel se aquilo poderia indicar se estavam em um ninho de talas. Rachel duvidava, já que Cullen havia dito que não havia talas na região. Ao explorar, Ryu encontrou ovos e percebeu que de fato estavam no ninho. Antes que pudesse fugir, olhos verdes brilhantes apareceram na escuridão. Uma tala adulta surgiu, forçando Ryu a correr novamente. Enquanto corria, ele escorregou em algo no chão. Pegou o primeiro objeto que encontrou e lançou contra a tala. O objeto atingiu o monstro no peito, e ele notou que o tala havia parado de atacar, provavelmente distraído tentando pegar o ovo. Ele perguntou a Rachel por que os talas estavam agindo daquela forma. Rachel especulou que os talas deviam ter gostado do que ele havia jogado, já que era redondo, úmido e suave. Ele comentou que aquilo parecia um ovo do próprio Talas. Ryu teve uma ideia. Pegou outro ovo e, provocando Talas, disse que não aceitaria mais nenhuma atitude agressiva. O Talas entrou em pânico, e foi quando Ryu percebeu que a estratégia estava funcionando. Ele assumiu posição e lançou o ovo. O Talas tentou apressadamente agarrá-lo. Rachel observou o físico impressionante do monstro, talvez por ser uma criatura extraordinária. Ela perguntou qual seria a próxima jogada de Ryu, e ele respondeu que não havia o que escolher, já que ainda havia mais de 100 ovos espalhados pela área. Ryu, confiante, até zombou do Talas, quando um ovo se quebrou, dizendo que ele faria um trabalho melhor recebendo do que o monstro. Quando Ryu pediu mais um ovo, ela avisou que aquele era o último. Ryu empalideceu-se, percebendo que tinha cometido um erro. O Talas rugiu furiosamente e avançou contra eles. Ryu ordenou que Rachel lançasse um feitiço de buff rapidamente, já que a rainha Talas estava furiosa. Mesmo assim, ele sabia que a criatura já estava exausta de tanto tentar capturar ovos. Mantendo o foco, Ryu preparou seu movimento final, o tiro da reencarnação do paraíso. Em vez de fugir, ele encarou o monstro de frente e o golpe acertou em cheio. A rainha Talas foi derrotada e diversas mensagens do sistema apareceram, informando que ele havia subido de nível. Rachel perguntou se ele estava bem
bem, e Ryu respondeu que não, já que sentia como se estivesse morrendo. Mesmo assim, sugeriu que saíssem dali. Foi então que Rachel revelou que sabia usar magia de cura. Ryu ficou surpreso e comentou que investir em pontos de mana realmente valia a pena. Rachel explicou que sua magia não era tão poderosa, sendo útil apenas para estancar sangramentos. Ryu distribuiu seus novos pontos de atributo e decidiu voltar. Agora ele estava no nível 108, com força 56 mais 2, agilidade 53 mais 2, resistência 55 mais 2, mana 53 mais 2 e carisma 27. Sentia-se equilibrado, embora não soubesse usar todos os novos poderes de forma eficaz. Ele pensava nisso como um investimento para o futuro. Surpreendentemente, alguém na caverna reconheceu sua voz. Era Kulan, que ficou aliviado em saber que Ryu havia sobrevivido. Ryu perguntou o que Kulan fazia ali, e ele explicou que havia entrado na caverna enquanto fugia. Quando Kulan percebeu que estavam no ninho do Talas, ficou chocado ao ver os ovos espalhados pelo chão. Ao ouvir que eram ovos de Talas, os olhos de Kulan brilharam, pois era uma iguaria rara, desejada por altos oficiais. Ryu gritou para que ele se concentrasse, pois precisavam sair dali rapidamente. Comentou que esperava que a rainha Talas já estivesse dentro da caverna e que seria necessário um comandante de divisão ou superior para capturá-la. Para ele, conseguir um dos ovos seria como sua última refeição. De repente, vozes foram ouvidas na entrada. Goblins haviam chegado. Eles avistaram Kulan e o cumprimentaram, felizes por ter a chance de provar os ovos. Ryu, no entanto, recusava-se a morrer em um lugar como aquele, especialmente sem experimentar o banquete com 5 pratos que sua esposa havia preparado. Ele estava determinado a sair dali vivo. Enquanto isso, em um escritório distante, uma comandante chamada Emos era informada sobre o incidente. Um Goblin relatou que a rainha Talas havia aparecido, e muitos cozinheiros, incluindo o chefe Kulan, estavam mortos ou desaparecidos. Ao ouvir o nome de Ryu, Emos perguntou sobre ele, mas foi informada que ele estava desaparecido também. Redun, que estava presente, não ficou satisfeito com a ideia. Dentro da caverna, os Goblins já celebravam como se fosse seu último banquete, brindando com os ovos. Kulan se despediu, mas Ryu o repreendeu, dizendo para se controlar. Usando uma nova arma secreta, Ryu mostrou um item chamado Enciclopédia de Bestas Demoníacas, edição Monstros, que continha informações valiosas sobre as criaturas como Talas. Ele descobriu que para derrotar essas criaturas era necessário focar em áreas vulneráveis, como o torso e cabeça. Além disso, os fluidos corporais do Talas eram altamente inflamáveis, e os ovos continham um líquido tão explosivo quanto uma bomba. As cavernas criadas com a saliva dos Talas também eram frágeis ao fogo, o que tornava o uso da magia flamejante arriscado ali. Ryu perguntou se Kulan conseguia usar magia de fogo. Kulan respondeu que sim, mas apenas em um nível básico, como projéteis simples. Chamas crepitaram enquanto Kulan suspirava, dizendo a Ryu para desistir. Ele explicou que a carapaça do Talas era resistente demais para ser facilmente queimada por sua magia. Ryu respondeu que isso não importava, pois sua intenção não era incinerar o Talas. Reunindo todos, ele declarou que tinha um plano, e que era fundamental sobreviverem para aproveitarem mais iguarias. No entanto, os Goblins achavam seus esforços inúteis. Para motivá-los, Ryu prometeu que se saíssem vivos, ofereceria porções ilimitadas e carne gourmet de bestas demoníacos como celebração. Os Goblins, animados pela perspectiva de um banquete, finalmente concordaram. Kulan, com os olhos brilhando e saliva escorrendo, perguntou ansiosamente qual seria o plano. Satisfeito por ter conquistado a atenção de todos, Ryu reforçou que eles precisavam seguir o plano à risca e não parar sobre nenhuma circunstância. Eles deveriam correr até alcançarem a saída. Quando começaram a se mover, encontraram um enxame de Talas. Ryu avisou a Kulan para preparar sua magia de fogo. No sinal, Kulan lançou suas chamas, causando uma explosão que abalou parte da caverna. Rachel notou que todos os Talons se moviam para as paredes e perguntou o que Ryu havia feito. Ele explicou que se o fogo se espalhasse e a caverna desmoronasse, os ovos restantes também seriam destruídos. Por isso, ele propositalmente deixou alguns ovos mais ao fundo, distraindo os Talas enquanto eles escapavam. Ryu ordenou que os Goblins não olhassem para trás e continuassem correndo. Para desviar a atenção dos Talas, eles deviam lançar ovos estrategicamente, mas agora Ryu segurava o último ovo restante. Era crucial encontrar a saída antes de usá-lo. Rachel avistou uma luz à distância, e Ryu conduziu o grupo em direção a ela. Com cada passo, a luz ficava mais próxima, e eles começavam a acreditar que estavam salvos. Contudo, quando finalmente alcançaram a saída, o alívio de Ryu transformou-se em desespero. A rainha Talis apareceu, bloqueando o caminho. Kulan também a viu e murmurou que tudo estava perdido. Ryu apertou o ovo em suas mãos, enquanto a rainha, furiosa, encarava o grupo. Kulan, apavorado, acreditavam que era o fim, mas Ryu recusava-se a aceitar a derrota. Notando que a rainha Talas estava hesitando em atacá-los, Ryu percebeu que havia um motivo. Ele chamou sua atenção e ordenou que Kulan acendesse algo para ele. Segurando o último ovo, Ryu ameaçou a rainha, dizendo que se explodisse, todos ali morreriam, incluindo ela e seus filhotes. Ele exibiu o ovo, que agora estava enrolado
enrolado em um pano em chamas e exigiu que ela saísse do caminho. A rainha Talas pareceu ponderar. Ryu a pressionou, dizendo que não pediria educadamente de novo. Após alguns momentos de tensão, a rainha moveu uma das patas, emitindo um som agudo e ensurdecedor. Rachel perguntou o que fariam agora, e Ryu, sem nenhuma outra ideia, acendeu-o e lançou contra uma parede. O impacto causou um incêndio e as chamas começaram a se espalhar rapidamente. O chão tremeu e a caverna começou a desmoronar. Os goblins entraram em pânico enquanto Ryu gritava para todos priorizarem a saída. Durante a fuga desesperada, Ryu percebeu uma janela do sistema que surgiu à sua frente, indicando que ele havia subido de nível. Paralisado por um momento, ele foi questionado por Rachel, que gritou que se ele não se movesse seria soterrado pelos destroços. Enquanto tudo desmoronava, Ryu avistou a rainha Talas sendo esmagada por uma chuva de escombros. Outra janela do sistema apareceu, notificando-o de mais um aumento de nível. Na verdade, várias mensagens surgiram, indicando que ele estava ganhando níveis em sequência. Atônito, Ryu balbuciou algo, exibindo uma expressão incrédula, enquanto ainda tentava entender o que estava acabando de acontecer. Ele percebeu que todos os Talas mortos pelo desabamento deviam ter se transformado em sua experiência. Ele concluiu que isso aconteceu porque ele foi responsável pelo colapso da caverna, mas antes de refletir, decidiu focar em sair vivo dali. Ele pediu a Rachel para lançar um buff nele, e ela prontamente obedeceu. Com um poder renovado, Ryu conseguiu se livrar do caos, mas escapar completamente ainda seria um desafio, especialmente com a rainha bloqueando o caminho. Eles precisavam distrair a rainha por algum tempo. Cullen, em um gesto dramático, tirou um ovo e gritou que era uma oferta para outra rainha. Ele prometeu entregá-lo em troca do caminho seguro para fora. Ryu viu nisso uma oportunidade. Ele correu com todas as suas forças, determinado a sobreviver. A rainha cuspiu um líquido verde, semelhante a teias de aranha, e Ryu começou a se perguntar se aquele seria seu fim. De repente, mãos fortes avermelhadas agarraram o tronco e puxaram Ryu. O dono das mãos perguntaram se ele estava bem. Para surpresa de Ryu, era Redun, que ficou aliviado em vê-lo vivo. Como já esperava, Redun assumiu o controle da situação, usando o tronco para esmagar a rainha Talas, que soltou um grito ensurdecedor. Ele então se preparou para a batalha, adotando uma postura de combate imponente. Ryu não pôde deixar de se impressionar, comentando que Redun era incrivelmente incrível. Mais tarde, soube-se que dos 105 chefes do exército do Rei Demônio, apenas 6 haviam sobrevivido. Os outros 99 estavam mortos ou desaparecidos, incluindo Cullen. De volta ao Castelo Negro, no quarto de Bobo, o grande e emotivo companheiro abraçou Ryu, choramingando enquanto lambia incessantemente. Ryu consolou dizendo que havia voltado dos mortos só para vê-lo novamente. Rachel comentou como todos eram sortudos por terem sobrevivido. Ryu, porém, alertou que não poderiam relaxar, pois o momento final estava próximo. Rachel percebeu que ele havia crescido muito. Era verdade, graças ao colapso da caverna, Ryu havia subido 75 níveis de uma só vez, atingindo o nível 200. Ainda assim, ele e Rachel concordaram que aquilo parecia insuficiente, especialmente contra um oponente com mais de 6.000 de poder de batalha. Rachel fez um teste com Ryu, perguntando se ele ganharia força semelhante a um orc se tivesse 6.000 de poder de batalha. Ryu respondeu corretamente, explicando que não era apenas uma questão de força bruta, mas também de magia. Rachel lembrou a ele para enfrentar tal oponente, ele precisaria usar magia. Ryu relutou, afirmando que não era tão simples. Rachel mencionou que ele já havia usado magia antes, mas Ryu sequer tinha consciência disso. Enquanto discutiam, a porta se abriu, pegando-os de surpresa. Era Redun, que veio buscar Ryu para levá-lo até o grande comandante. Na sala de Emos, Redun pediu permissão para treinar Ryu na arte da batalha. Surpreso, Ryu ouviu Redun elogiar seu potencial e afirmar que ele poderia se tornar um futuro líder. Emos, intrigada com o pedido, concordou, mas com ressalvas. Embora achasse divertido ver Ryu crescer tão rápido, também a incomodava. Redun levou Ryu ao campo de treinamento pessoal, um espaço vasto que impressionou Ryu. Observando a quantidade de mana acumulada no corpo de Ryu, Redun percebeu que ele havia ficado poderoso rápido demais e precisava aprender o básico. No entanto, com apenas 4 dias antes da batalha, o tempo era escasso. Decidido, Redun optou por um método direto. Ele deu um soco em Ryu, enquanto dizia que a dor fazia parte do crescimento. O impacto jogou Ryu no chão, que se perguntou se Redun estava louco. Ele disse que ia me treinar, não me espancar. Redun insistiu que Ryu precisava se concentrar e que se não aprendesse a usar a mana para bloquear, acabaria morto. Ryu tentou bloquear a perna de Redun com o antebraço e saltou para trás para manter a distância, enquanto tentou desferir um chute. Redun achou estranho. A força física de Ryu não era especial, mas seu tempo de reação
coordenação e visão estavam no nível de um cavaleiro experiente. Foi então que Redum percebeu que Ryu era excepcional. Ele também notou que não foi por acaso que não conseguiu esquivar do chute de Ryu. O instinto de combate dele era incrivelmente aguçado. Redum decidiu confiar nos reflexos de Ryu em seu próximo movimento. Ele o lembrou da aposta com a comandante e o alertou que ele nunca venceria Kirkin sem usar a mana. Com franqueza, disse a Ryu que era melhor ele morrer ali do que perder diante de todos. Em seguida, desferiu um soco poderoso que lançou Ryu para o alto. Enquanto voava pelo ar, Ryu entendeu que Redum não estava brincando. Ele poderia realmente morrer se fosse atingido novamente. Pensou em seu sonho não realizado de se casar e ter filhos adoráveis. Enquanto Ryu ainda estava no ar, Redum avançou para atacá-lo novamente. Ryu percebeu que só tinha duas opções: morrer ou tentar bloquear o golpe. Ele fechou os punhos, preparando-se para atacar, enquanto rezava para Deus. O impacto foi tão forte que destruiu uma grande área ao redor. Rachel se preocupou, correndo em direção ao corpo caído de Ryun. Redum, no entanto, estava calmo e disse a Ryun que ele acabara de usar a mana pela primeira vez. "Você percebeu isso?" perguntou Redum. Ryu, ainda no chão, levantou a mão e fez um sinal positivo, dizendo: "Deus respondeu a minha oração." A cena era hilária. Redum disse que ele estava no caminho certo e que venceria se continuasse assim. Ele então segurou o braço de Ryun e começou a curá-lo, mas de repente Ryun gritou de dor. A energia escura, ou mana negra, que ainda estava dentro dele era como um veneno para humanos. Redum, ao perceber seu erro, pediu desculpas e o pegou nos braços, prometendo que ele sobreviveria. Redum explicou rapidamente a natureza das energias. Mana pertence aos humanos e mana negra aos demônios, e poder divino àqueles que adoram a Deus. Essas forças se anulam mutuamente. Mana negra neutraliza mana, e mana neutraliza poder divino, e poder divino neutraliza mana negra. Ele comentou como a igreja de Tuz, com a maior congregação do mundo, havia usado o poder dividido para subjugar todas as outras religiões e formar o Império Divino, conhecido como Gater. Lá, uma santa escolhida era quem ouvia a voz de Deus. Enquanto isso, no quartel-general do Rei Demônio, os soldados comentavam sobre a próxima santa do Império Divino, Abelon, que estava presa. Alguns discutiam de sua santidade, já que ela não rezava há dias. Para surpresa de todos, Redum irrompeu no quarto da santa carregando Ryu, pedindo sua ajuda para curar o humano. Abelon reclamou da falta de modos de Redum, mas concordou em ajudar. Enquanto Ryu começava a recobrar a consciência, ele abriu os olhos e viu uma bela mulher de cabelos prateados. Por um momento, acreditou que estava morto novamente e que havia sido transportado para outro lugar. Ele murmurou coisas sem sentido, incluindo que jamais perdoaria o anjo por tê-lo colocado naquela situação. Em seguida, fez um pedido. Se fosse para ser um herói novamente, queria que o anjo se casasse com ele primeiro. Abelon o chamou de patético, fazendo Ryu despertar completamente. Agora ciente de que não estava morto, Redum o abraçou de forma esmagadora, aliviado por ele estar bem. Enquanto Ryu reclamava que ele estava matando-o novamente com um aperto, Redum pediu desculpas mais uma vez e prometeu compensar o erro com o treinamento. Algumas horas depois, Ryu voltou ao seu quarto, onde Bobo, seu fiel companheiro, o aguardava. O animal mastigava sua cabeça de forma brincalhona enquanto Ryu agradecia por tudo, inclusive por sua separação ansiosa, que indiretamente o tirou do treinamento intenso. Ele confidenciou a Bobo como o dia havia sido difícil, a ponto de fazê-lo chorar. Ainda carregado com mana negra em seu corpo, Ryun perguntou a Rachel se ele iria morrer. Rachel, visivelmente emocionada, estava chorando e lamentou que o herói que conhecia havia sido arruinado e corrompido. Isso confundiu Ryu, já que ele achava que era ele quem deveria estar chorando. Depois de se acalmar, Rachel assumiu a culpa por tudo o que havia acontecido, desde a mana negra no corpo de Ryu até suas experiências de quase morte. Em um tom sarcástico, ela repetiu as palavras que Ryu havia dito anteriormente, chamando-se de demônio com rosto de anjo. Percebendo que havia exagerado, Ryu tentou consolá-la. Até brincou, dizendo que não havia item de buff tão valioso quanto ela. Rachel, no entanto, mandou ele calar a boca, afirmando que sabia que ele não queria dizer nada daquilo. Ryu só podia esperar, enquanto pensava em como acalmar Rachel. Ele sentia que estava à beira da loucura. 3 dias depois, o encontramos caído de rosto no chão, chorando após um intenso treinamento com Redum. Abelon estava presente, curando sempre que necessário. Ryu, mesmo exausto, não perdeu a oportunidade de elogiá-la, chamando-a de linda como sempre. Abelon, no entanto, parecia mais enojada do que convencida, mas ainda assim cumpriu seu papel de curá-lo. Ryu, coçando a cabeça com nervosismo, pediu um favor. Queria que Abelon rezasse para que ele não morresse na batalha
batalha do dia seguinte, se fosse possível, é claro, e também queria que ela fosse assisti-lo. O pedido deixou Albelon surpresa. No dia seguinte, a tão esperada batalha que decidiria o rumo de Ryu começou. A plateia inteira murmurava, perguntando-se por que um mero humano teria a ousadia de desafiar um comandante. Emos e Redun estavam presentes, observando atentamente. Emos, animada, perguntou a Redun quem achava que venceria. Redun respondeu com confiança: Ryu vai ganhar, ele deu tudo de si e seu talento é extraordinário. Emos, com um sorriso malicioso, propôs uma aposta. Se Ryu vencesse, Redun poderia continuar treinando. Redun, intrigado, perguntou qual seria o preço da derrota de Ryu. Emos, com seu sorriso afiado, revelou: se ele perder, você terá que matá-lo com suas próprias mãos. Essa será sua responsabilidade pelas palavras que disse. Redun sentiu um aperto no peito, mas não teve escolha a não ser concordar. Na arena, o locutor começou a introduzir os combatentes. Ryu, no melhor estado de sua vida, estava confiante. Ele havia subido vários níveis e adquirido uma nova habilidade, estilo de combate Redun, composto por 10 formas distintas. Embora sua proeficiência ainda fosse baixa, ele estava determinado a usar tudo que aprendeu para vencer. Antes que pudesse continuar sonhando acordado sobre ir ao encontro com uma santa de cabelos prateados, Rachel gritou, perguntando no que ele estava pensando. Seu adversário, Kirkin, foi apresentado. Assim que Kirkin apareceu, todos sentiram algo diferente. Ele parecia mais poderoso do que antes. Emos olhou para Redun e lembrou de que não poderia voltar atrás na aposta. Kirkin rugiu, enfiando ondas sonoras por toda a arena. Ryu usou seus óculos para medir o poder de combate de Kirkin, 10.573. Rachel ficou boquiaberta, mas Ryu, cerrando os punhos, declarou: nada é fácil. A luta começou e Ryu avançou contra Kirkin, que já havia levantado sua gigantesca clava pronta para esmagá-lo. Ryu sabia que com um único golpe poderia morrer. Ele esquivou-se do ataque previsível e tentou contra-atacar, acertando Kirkin diretamente. O locutor exclamou que o golpe deveria ter machucado, mas Kirkin não se abalou. Ryu tentou novamente, mas percebeu que seus ataques não estavam surtindo efeito. Antes que pudesse reagir, um golpe rápido atingiu seu lado, quebrando seu braço esquerdo. Mesmo assim, ele manteve a calma, lembrando-se das lições de Redun. Artes de combate combinam mana com técnica marcial, transformando a força em destruição pura. Mas sem intenção de matar, aqueles ataques são inúteis. Com essa lembrança, Ryu mudou de estratégia. Quando Kirkin preparou o golpe, Ryu avançou diretamente, agora com intenção letal. Seu ataque atingiu Kirkin em cheio, perfurando seu corpo musculoso. Era a primeira forma do estilo Redun, obliteração instantânea. A arena inteira foi coberta por poeira, e quando ela se dissipou, Kirkin estava caído no chão com um enorme buraco no peito. O locutor anunciou a vitória de Ryu. Ele, tremendo e de exaustão, pensou que se usasse aquela técnica mais uma vez acabaria morto. Rachel correu para comemorar, gritando que ele havia atravessado o coração de Kirkin. Ryu ainda não acreditava que tinha vencido. De repente, uma aura vermelha envolveu o corpo de Kirkin. O monstro se levantou e o locutor incrédulo chamou aquilo de milagre. Mas Ryu sabia que não havia nada milagroso naquilo. Um estranho objeto vermelho emergiu do corpo de Kirkin e algo sombrio estava prestes a acontecer.